Olá, começando mais um E Agora. Aqui eu, Gustavo Lobo e Haroldo Monteiro. E o assunto de hoje não podia ser diferente. O Cunha deu um startzinho no processo de impeachment. Tem muita água para passar debaixo da ponte, mas é preciso que haja votação, muita coisa acontecer. Haroldo, muito boa noite. Boa noite. Acabo de ver alguma matéria aqui bem interessante. A gente vai falar um pouquinho aí no decorrer do programa. Uma nova visão dos estrangeiros. É bem interessante. Vamos, antes da gente falar efetivamente do impeachment, vamos fazer uma retrospectiva, Haroldo, de como nós chegamos até aqui, né? Nós estamos hoje com o PIB crescendo negativamente. O governo, pelo menos até o momento, foi marcado por muito incentivo de consumo, crédito, tanto que nós já falamos aqui agora do setor imobiliário, que foi extremamente beneficiado com esse aumento do consumo. Alguns outros setores tiveram os seus impostos reduzidos, como a linha branca, automóveis. Mais lá atrás, acho que o Júlio já falou disso, tivemos uma forte queda dos juros, talvez num momento não muito certo. Enfim, tudo isso levou à necessidade das chamadas pedaladas, que é o centro desse processo de impeachment. Essas pedaladas foram feitas pelo governo para tentar fechar, ou pelo menos para tentar continuar com essa política de incentivo. Haroldo, eu queria te perguntar, essa política de incentivo que a gente viu no Brasil é a mesma que nós vemos em Venezuela, vemos na Argentina, e nos trouxe, pelo menos o retrato que nós vemos aqui no Brasil, nos trouxe a uma inflação acelerada e uma queda desse PIB. Esse projeto de econômico, ele não funciona ou alguma coisa deu errado no meio do caminho? Olha, é uma conjunção de fatores, né? A gente teve aí em 2003 um clima internacional extremamente favorável para a exportação de commodities, né? A China puxando aí os emergentes, preço do barril do petróleo batendo recordes durante todo esse tempo, até metade aí, mais ou menos metade do governo Dilma, né? Do primeiro mandato do governo Dilma. E tudo isso colaborou aí para esse desenvolvimento, para esse crescimento não só do Brasil, como de todos os países emergentes. O que acontece? Assim, qual é a minha crítica, né, sobre esse aspecto aí do governo? Nós tivemos uma oportunidade de ouro para começar todo um trabalho de investimento em inovação nas empresas, de cultura, desenvolvimento da cultura no Brasil, para exportação de produtos de maior valor agregado, né, de desenvolvimento da tecnologia. A gente teve uma grande oportunidade. Claro que um país não se faz, nós somos ainda um país novo, né, desde o descobrimento até aqui, 500 anos, se você pegar a Europa, aí, países da Ásia, Oriente Médio, são países... E nós tivemos uma grande oportunidade de crescer nesse aspecto. O que aconteceu? A gente teve uma farra danada do consumo, assim, a irresponsabilidade fiscal foi muito grande e a gente começou a ter aquele decréscimo do preço das commodities e isso prejudicou muito, né, o governo. Então, assim, eu diria que eu não estou defendendo nenhum governo nem outro, mas vamos ser justos, esse esfriamento da economia ele aconteceria sob qualquer governo, porque por conta de uma conjuntura internacional. Claro que dado que houve uma má gestão, né, dessas políticas públicas, essas empresas públicas, agravou o quadro. Então, assim, isso tudo foi o estopim, né? E a gente cresceu muito e sem uma base. Então, houveram várias etapas desse crescimento que não teve uma sustentação. E hoje a gente está pagando aí o preço, né, de quê? Estão pagando o preço desse crescimento acelerado, sem sustentação, estão pagando o preço aí dessa irresponsabilidade fiscal, como estão vendo. E hoje, mais do que tudo, o clima, um ambiente, a falta de perspectiva é
é muito grande, né? A gente não vê, eu converso com empresários, o setor de varejo, assim, o clima ele é desolador, né? Haroldo, Então, ah, desculpe te interromper. Esse ponto é essencial, principalmente do ponto de vista do investidor. As coisas sim, não andam, as coisas estão piorando, em função de perspectiva. Se você pegar um dia após o Cunha dar andamento ao projeto de impeachment, ao impeachment, a Bolsa subiu 4%, as ações estatais do Banco do Brasil subiram 8%. Quer dizer, o que transparece, o que o mercado financeiro deixa transparecer se o processo de impeachment andar, há uma esperança. Acho que retoma aquela sensação de que a gente pode, pelo menos, voltar a caminhar para frente. assim, o investidor ele tem que ter uma segurança, o investidor ele tem que minimizar o risco. Quando ele não vê assim, algo claro, quando o cenário fica muito obscuro, ele se retrai, ele não investe. E isso gera, eu já falei isso aqui, isso gera um clima péssimo de investimento, desemprego, as empresas não investem, não há emprego, todo mundo fica com medo de consumir. Então, grande parte desse problema que a gente está vivendo hoje é isso, essa falta de confiança. Ninguém confia, ninguém se entende, não há um projeto Brasil. A gente não vê uma liderança hoje no país que faça um projeto Brasil. Quer dizer, a gente só vê essa coisa de cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha e não vê ninguém fazendo realmente o projeto. O que vai ser o Brasil daqui a alguns anos? Só querem, a gente tem que trazer um pouco de notícia boa para o investidor querer realmente colocar seu dinheiro aqui. Agora, eu acabei de ver aqui uma matéria muito interessante, recebi aqui um e-mail, né, de investidores, e onde fala que lá fora, por mais que esteja o cenário muito ruim, o Brasil ele é um dos únicos países que tem um potencial, ou seja, ele tem território e população, ou seja, uma classe média muito grande. Nós temos uma população mundial, a nossa população ela é extremamente representativa, né? É uma das maiores, um dos países com maior população. E ele está meio que abandonado pelos investidores. Então, os investidores, até porque o câmbio está muito depreciado, isso favorece com os investimentos externos, né, virem aqui para o Brasil. Então, os investidores lá fora, já estão, apesar de tudo isso, eles já estão virando os olhos, porque aqui realmente é um mercado extremamente promissor, né? Tem muito, o mercado consumidor aqui é muito grande. Dando prosseguimento ao nosso E Agora, a gente grava geralmente na terça, mas em função do andamento da nossa política atual, Haroldo e eu resolvemos sentar novamente agora na quarta-feira, porque novos fatos surgiram a respeito do impeachment, e entregar para vocês somente hoje, na quarta-feira, o programa E Agora sobre o impeachment. E, Haroldo, quais fatos novos surgiram que chamaram a sua atenção, inclusive para me ligar e falar, cara, a gente precisa continuar aquele programa antes de ir ao ar? Bom, o que aconteceu hoje? Aí na parte da tarde, né? Teve uma votação na qual a chapa alternativa da oposição ganhou, o que mostrou uma força da oposição aí, e mostrando que foi dado um passo importante para o impeachment. O outro fato foi que saiu a notícia praticamente ao mesmo tempo ali, na hora que eles estavam fazendo aquela questão lá da votação, que o Delcídio vai fazer a delação premiada. Isso é importante, né? Isso pode mudar muita coisa no cenário nacional, isso pode mudar realmente muita coisa, a gente não sabe ainda o que ele pode falar, mas isso é um ponto aí muito importante. Porque até então a gente só tinha delatores empresários, agora a gente tem o primeiro político delator, né? Efetivamente um senador, né? Um senador da República que teoricamente, estava por dentro de tudo que estava acontecendo, né? A família aí, segundo a mídia, a família tem pressionado bastante, o PT abandonou ele e ele tomou essa decisão, né? E o outro fato que passou meio desapercebido aí, que eu vi ainda agora, é que o TSE, o Sérgio Moro, liberou os dados do Lava Jato para o TSE. Então já estão dizendo o seguinte: se a Dilma fugir do impeachment,
ela pode ficar na cassação do mandato via TSE. E que o PMDB, nesse caso, ele vai o que o PMDB quer fazer? Ele quer o impeachment, porque no caso de cassação da chapa cai ele E cai o o Temer. Temer, caem os dois juntos. E aí a presidência da República vai nas mãos do Cunha, que está mais enrolado que o papel higiênico do teu banheiro. Não, é piada, é piada. O Brasil é o país da piada, como dizia o Simão. Hein? Então, assim, o PMDB, eles estão falando que o PMDB quer o impeachment, né? Uhum. Por causa desse novo cenário. Né? E, assim, eu vou te dizer, Gustavo, para a economia, de uma maneira geral, muitos falam que o impeachment vai trazer graves consequências. Eu acho que não, eu acho que tem que clarear. Eu acho que o que está prejudicando aí. A minha opinião, tem que clarear. Esse discurso que o impeachment vai ser complicado, vai piorar a economia, como dizia o Tiririca, né? Pior do que tá, não fica, mas ficou. E vai ficar se ela não sair, porque ela simplesmente ela não sabe o que fazer com a economia. Esse é o maior problema do Brasil. PIB menos 3, inflação em 2 dígitos, a confiança em níveis baixíssimos, ninguém acredita em nada do governo. Pior do que está, se ela continuar, porque não tem o detalhe é que não tem nenhum planejamento econômico. Então, assim, e outra, agora o Temer é macaco velho, né? Não é à toa que ele já se afastou, começou a se afastar há bastante tempo, porque é melhor que haja o impeachment do que via TSE que cai ele junto. E ele sabe que ele sabe que a eleição foi, de certa forma, conduzida com dinheiro desviado, ou o que quer que seja, dinheiro que não foi minimamente declarado. Então, então eles querem isso, de repente aí temos que ver essa velocidade aí, se vai haver excesso da Câmara, se não vai haver excesso da Câmara, é uma coisa muito confusa, né? Assim, agora... gente que quer que a economia se mova, gente que vive da economia real, a gente quer que resolva logo isso, porque assim, eu acho que essa indecisão mata. A hora que o mercado souber que tem uma diretriz, seja lá que quer que seja, ele vai seguir. Agora, realmente, uma diretriz com a atual como nós falamos, não tem diretriz, né? Esse é o problema. O Cunha deu andamento ao impeachment, a Bolsa subiu 4%, as estatais 8%. Se houver realmente um direcionamento de que o impeachment vai prosseguir, o mercado tende a melhorar. A sua expectativa, então, seria o quê? Onde o investidor comum, na sua visão, poderia agora, então, tirar proveito dessa situação que está se desenhando? Gustavo, eu ainda acredito muito que essa oportunidade é uma das oportunidades, já foi falado isso também aqui, mas eu volto a enfatizar isso, talvez seja uma oportunidade única de investimento até em bolsa, tá? Verdade. A gente sabe que tem aí, fala uma pernada de alta, né, que deve estar para vir aí, a gente não sabe quando, mas para aquele investidor que realmente não está precisando do dinheiro e quer comprar bons ativos, eu acho que o investimento em bolsa aí, em companhias sólidas, eu acho que ainda é uma grande coisa. Para aquele que tem assim, porque não dá para a gente prever quando é que vai subir, se vai subir, quando é que vai subir, não dá, né? Não tem análise gráfica fundamentalista, porque esse fator, esse risco aí é uma coisa que não tem como você prever. Uhum. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Para aquele que também não está desejando correr risco de bolsa, a gente já vem falando isso, já volta a falar de novo. As taxas de tesouro direto estão extremamente atrativas. Né? E além de estarem atrativas, pode ser que com o mercado dando uma acalmada, as expectativas convertendo aí, pode ser que esses juros aí dos títulos, eles você tem um ganho bem interessante aí no curtíssimo prazo, médio prazo, curtíssimo, mas no médio prazo. Então, assim, o mercado está, para aquele investidor de longo prazo, o mercado está realmente apetitoso. Está na minha tela aqui, eu abri, ó, Tesouro IPCA para 2019, IPCA mais pré, pagando 7,37 na compra. Quer dizer, é uma taxa extremamente interessante. 7,37 mais o IPCA beirando 10, a gente está falando de um juro. Nós estamos falando de um juro real de 7, quase 7,40 acima da inflação. Quer dizer, o juro real é acima da inflação. Mas é um juro real altíssimo. Sim. É um juro real interessantíssimo. E já tem noticiário de um governo sendo montado. Michel Temer já montando um segundo governo. Inclusive com Serra e tal. Que não é
um nome assim que me dê tanta esperança. Mas, voltando, parafraseando o Tiririca, pior do que está, eu acho que não fica. Porque lá quando o Tiririca falou isso, pior ficou. Mas eu acho que não fica, economicamente. O Tiririca vendeu propaganda enganosa. Pior do que está, fica e ficou. Mas nós estamos falando de um juro real de 7,37, que é muita coisa, né, Haroldo? Então essas taxas, provavelmente, em caso de impeachment, devem fechar, né? Deve fechar. E aí o investidor vai ter um ganho bem interessante, né? Para você ter uma ideia, Gustavo, eu quando em 2003, eu na minha pessoa física, né? Eu tive a oportunidade de comprar quando teve aquela crise do dólar a 4, o risco Lula na época. Uhum. Eu comprei um título que nem é mais negociado e eu carrego ele até hoje, que é uma NTNC de GPM mais 10,5. Uhum. Então eu tenho um título hoje que vence em 2031 que rende 10,5% de juros ao ano. Olha a oportunidade que tem. Não tem mais esse título no mercado. Uhum. Então, assim, talvez... 10,5% de juro real, é importante dizer isso. Juro real, juro real. Juro Então, real. assim, Estamos falando de juro veja total. que você tem uma perspectiva bem interessante aí para o médio prazo, para aquele investidor que realmente não tem pressa do dinheiro. Tem várias oportunidades realmente aí a nível de mercado financeiro, bolsa, né? Hoje eu até tomei um susto, cara, com essa questão aí da Vale, do minério, né? De ferro caiu aí realmente bastante, o preço da commodity, mas está chegando a um ponto também que se você não produzir mais, se você cair mais do que esse valor aí, não inviabiliza muita coisa, muita produção, né? Na Vale. Mas sei lá, enfim, a gente tem... Hã? Não, é o que eu ia falar sobre bolsa, que em caso do andamento do processo de impeachment, a gente tem um viés maior de otimismo indo para o mercado de renda variável. Ou seja, somente a perspectiva de uma melhora econômica, ou pelo menos de uma política econômica mais austera, já é suficiente para essa bolsa subir aí talvez 20%, porque realmente está depreciado. Tá. Está depreciado. Como você falou, boas empresas estão realmente na lama, com preços das suas ações bem baixos, bem depreciadas. Agora, o grande detalhe para o investidor nesse processo todo de impeachment é voltar a confiança na renda variável, não só do investidor interno, mas principalmente do investidor internacional, que é notório. Eu já vi alguns relatórios de alguns grandes bancos onde o investidor internacional diz o seguinte: resolve o problema político do país que o dinheiro volta, porque está extremamente atrativo. Agora, o risco para esses investidores assistindo a uma rinha, Brasília virou uma rinha. Só que ao invés de um querendo matar o outro para não morrer, virou uma rinha aquilo ali. E resolve esse problema que o dinheiro volta. Com certeza, com certeza. Perfeito. Então, assim, esses fatores hoje foram importantes, mostram um novo cenário aí, o PMDB realmente bem a favor aí do impeachment, que senão caem realmente os dois. Então, perfeito. Bom, é isso aí, Haroldo. Fechou. Eu acho que tem muita notícia boa que saiu hoje, na terça-feira. Eu acho que a mais importante é a do Delcídio, que já era, de certa forma, esperada, porque a mulher dele vem impressionando para que ele fale já tem um tempo. Que ela queria ele no Natal em casa. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, acho que ele ia esperar a data limite para ele assinar a delação, falar eu quero falar, para que ele possa falar e passar o Natal em casa. Mas vamos ver isso aí. Agora deve ter muita coisa para falar, porque numa única gravação de 1h30, ele foi para a cadeia, não saiu mais, e ainda levou uma galera com ele, gente graúda, empresário grande. Então, quer dizer, se ele falou 1h30 lá, imagina o que ele não pode falar em 6 horas, 12, 20 horas para o Sérgio Moro. Né? Imagina, né? E enquanto isso, nosso grande guru do mercado financeiro, né? O Esteves, André Esteves, numa cela com rato, cabeça raspada, né? E fazendo as suas necessidades lá no banheiro sem porta, né? Hoje estava passando, comendo pão que o diabo amassou, né? Mas... Olha, eu espero um dia poder falar que nesse país o crime não compensa. Vamos ver se a gente chega lá. É isso aí. Grande abraço. Falou. Um grande abraço para o Júlio. O Júlio não participou desse programa porque, afinal de contas, ele também merece, está de férias, está passeando, está em Nova York.
Mas acho que na semana que vem ele deve voltar aqui e vamos ver se traz algum eletrônico pra gente de mimo, né, não, Haroldo? Com certeza. Tá Senão a gente precisando. tá precisando. Beleza, um grande abraço para Um você. abraço. Até mais. Tchau.